Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. As lacunas podem ser preenchidas com: eu tenho 3 espaços e devo analisar a presença ou a ausência do acento grave, indicador de crase. Em primeira instância, quando a crase ocorre? A crase decorre, logicamente, da contração da preposição a com artigo definido feminino a. Perceba que nos 3 períodos citados nós temos a palavra distância. A palavra distância, quando se estuda o acento grave indicador de crase, ela tem uma especificidade, assim como as palavras terra e casa. Em se tratando das palavras terra e casa, qual é a circunstância? Essas duas palavras, quando elas são empregadas de forma genérica, ou seja, sem nenhum tipo de especificador, elas não têm o uso do artigo ratificado, ou seja, confirmado. Quando eu digo, por exemplo, vou à casa ou vou à terra, o que ocorre? A crase ela não ocorre. Ué, mas por quê? Eu tenho a preposição a, não tem? Essa forma verbal vou é relativa ao verbo ir, né? E quem vai, vai a algum lugar. E eu tenho terra e casa como substantivos femininos. Por que a crase não ocorre? Porque com esses termos específicos, nós necessitamos de um especificador para ratificar ou confirmar o uso do artigo. Veja aqui, em vou à casa, não há o acento grave indicador de crase. Agora, se eu digo vou à casa dos meus pais, esse acento já aparece e ele é obrigatório. Por quê? Porque eu já tenho a preposição, que ocorre em virtude do verbo, e eu tenho a casa especificada. Não é qualquer casa, é a casa dos meus pais. Quando há a presença do especificador, o uso do acento grave indicador de crase é obrigatório. Veja que nós necessitamos tanto da preposição em virtude do verbo, quanto da casa especificada. Isso se aplica também à terra. Vou à terra dos meus avós. Mesmíssimo caso, eu tenho um verbo que exige a preposição e eu tenho essa terra especificada. Então, nessas duas construções, nós percebemos que são casos atípicos, né? Agora, com distância. A distância funciona da mesma forma. De forma simples e como um mnemônico, distância especificada, crase liberada. É um método de assimilação, um mnemônico, se assim pode dizer, né? Então, vamos aplicar isso ao contexto. Na primeira construção, nós temos a distância de 2 metros separava o casal. Cuidado com essa construção. Por quê? O que separava o casal? A distância de 2 metros. Perceba que a distância de 2 metros é o quê? É o sujeito do período. E qual a regra básica quando a gente estuda sujeito? Sujeito não pode ser regido por preposição. Ora, se a crase decorre da contração da preposição e do artigo, e sujeito não pode ser regido por preposição, e esse segmento é o sujeito, logo a construção carece do acento grave indicador de crase, né? Não é possível, nesse contexto, aplicar. Veja que, apesar de ter um segmento com a distância especificada, nós temos uma função sintática específica que não permite o uso de preposição em relação ao a, né? O que é esse a no contexto? Esse a é somente o artigo que antepõe o substantivo distância, que, no caso em específico, é um núcleo do sujeito do período, né? Então, nessa primeira construção, sem acento grave indicador de crase, porque a função sintática desse segmento é de sujeito, né? Lembrando que o núcleo do sujeito é distância, né? É a palavra mais importante, é a que dá a base de significação ao período. Analisando só esse critério, nós vemos que só restam 2 alternativas, né? As letras C e E, né? Analisemos agora a segunda construção. Na segunda construção nós temos: a escola fica a uma distância muito longa. Percebamos outra coisa. Nós temos esse uma, né? Esse uma no contexto atua como o quê? Como um artigo indefinido. E quando nós estudamos a fundo o acento grave indicador de crase, nós sabemos que o quê? Que a crase ela não ocorre antes de artigo indefinido. Cuidado, por quê? Há uma exceção relativa a uma locução a uma. É justamente como está escrito aí. E esse a uma ele funciona como uma locução adverbial. Essa locução adverbial pode ser substituída por simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, isso constitui uma exceção à regra. Então, não é algo absoluto. Como tudo na língua portuguesa, existem exceções e existem mais exceções do que regras, né?
de forma que é mais simples de você estudar pela exceção e depois partir para a regra. Mas enfim, voltemos à questão. A escola fica a uma distância muito longa. Nós temos o a, esse artigo indefinido, a crase não pode ocorrer nesse contexto, né? Via de regra, ela não pode ocorrer, né? Salvo nessa situação que eu acabei de explicitar. Agora, se a segunda construção carece do acento grave indicador de crase, nós já temos o gabarito, né? O gabarito de certo é a letra E, né? Porque na letra C a segunda está com acento grave. Agora, analisemos o terceiro espaço para ratificar, né? No terceiro espaço nós temos: o hotel fica a distância de 200 metros da praia. Aí nós temos justamente o que eu falei no começo do vídeo, né? Nós temos a distância de mais um especificador. Perceba que se fosse o hotel fica à distância da praia e essa distância não estivesse especificada, o que aconteceria? Isso inviabilizaria o quê? A ocorrência da crase, né? Isso vedaria, transformaria a construção em incorreta se houvesse o acento grave. Agora, da forma que está, nós temos uma locução prepositiva, né? A distância de com o especificador. Perceba que, por mais que nós tenhamos uma locução prepositiva com uma palavra feminina, essa locução ela necessita de um especificador para ratificar o acento grave indicador de crase. Lembrando conceitualmente, né, que as locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas com palavras femininas têm o acento grave indicador de crase automático. Por exemplo, à medida que, a proporção que, como exemplos de locuções conjuntivas, né, locuções conjuntivas proporcionais, nós temos graças a como uma locução prepositiva, né? Lembrando que a locução prepositiva ela termina majoritariamente por preposição, entre outras, né? Agora, nesse contexto, nós temos a ocorrência do acento grave indicador de crase, correto e obrigatório, né? Distância especificada, crase liberada. Grava isso na cabeça que você não errará mais questões. Só se atentar à questão da primeira construção, né? Que a função ali é de sujeito, e sujeito não pode ser regido por preposição. E na segunda construção nós temos um artigo indefinido que veda, que deixa incorreta a presença do acento grave indicador de crase. Gabarito da questão, então, letra E. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.